Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 176, questão 48, 48 mesmo, né? 48, a Gênesis capítulo, desculpa, como não tem corte de imagem, então a gente fica assim mesmo, né? Então, a Gênesis capítulo 14. Voltando aqui só no livro dos médios, só para você entender o que nós vamos ler lá. Nós voltamos aqui na 46, só para nós mostrarmos o que nós vamos ler aqui na 48. Olha só. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Graças a esse tema aqui, esse parágrafo aqui, nós temos condições de agora em diante dar sequência aqui, ó. Quando é mal o espírito possessor, você já viu lá atrás o que acabamos de ler, né? As coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado. Arrebata-o. É possível sim que o espírito arrebata o corpo. É possível sim que o espírito do possessor arrebata o corpo do encarnado, já que, vejamos, arrebatar o corpo do encarnado neste momento aqui, para o obsessor e também para o espírito possesso, isso não é nada. Você sabe por que não é nada? Porque o corpo, ele é apenas um apêndice do perispírito e do espírito, não é verdade? Ou eu estou dizendo alguma besteira aqui? O corpo é apenas um apêndice do perispírito e do espírito, é apenas um vestuário. Nós temos que fazer de tudo para que o possessor, o obsessor, o espírito das trevas, o anticristo, o sofredor, não, como estou procurando termo. Nós temos que fazer de tudo para que esses espíritos não domine, beleza. Nós temos que fazer de tudo para que esses espíritos não domine a nossa moral, não domine a nossa vontade. Porque a partir do momento que eles dominam a nossa moral, a nossa vontade, nós caímos aqui, ó. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Eita, Kardec, como nos ajuda, hein? Aí as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, por preguiça de buscar e de raciocinar onde está, eu não aceito isso. Vejamos, o possesso, que é o espírito, o possessor, ele, aqui no caso nós estamos tratando, ele não assume o corpo orgânico molecularmente meu, mas ele encontra-se tão vinculado ao meu perispírito que acontece aqui o que Kardec disse.
porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o seu livre-arbítrio. O possessor transforma o paciente num zumbi, levando-o à perda da vontade, à perda do livre-arbítrio. Mas ninguém perde o livre-arbítrio. É que ele encontra-se tão anestesiado que ele não tem noção, ele para no tempo assim, ó. Ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, ele não sabe se come, se não come, se toma banho, se não toma banho. Pois, gente, eu vou dizer aqui umas coisas aqui que parece que é nojenta, mas não é nojenta. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico. Muitos hoje podem até se lembrar desse caso, porque tem muitas pessoas antigas lá ainda, né? Então, isso há mais de 30 anos atrás, 2023, hoje estou com 54, mais de 30 anos atrás, mais de 25 anos atrás. Lá existia um paciente, eu não vou dizer nome por causa de família e ética. Nem sei se já morreu também esse paciente. Ele tinha o corpo todo peludo, como se fosse um urso. Ele era assim, ele tinha as alternâncias dele. Ele era dócil e ao mesmo tempo ele era agressivo. Tanto é que eu não vou dizer o que era preciso para fazer ele se acalmar, não, tá? Questão de ética. A gente tem que pensar muito no que fala, porque o que a gente fala pode gerar lá na frente uma repercussão, tá? Mas eu vi ele várias vezes defecando e comendo, e urinando na mão e bebendo. Ele parecia um urso de tão peludo. Era um espírito muito primitivo. Ai, gente. Tinha que ter um controle para se aproximar-se dele. Eu não vou dizer como ele lá dentro era tratado. Quais os procedimentos médicos, por uma questão de ética, que a gente não deve se meter nisso. Você concorda comigo? Que eu não tenho o direito de descrever procedimentos? Não sou psiquiatra? Não sou enfermeiro? Não vou me meter na vida de ninguém. Mas eu tive o prazer, quase todos os dias, eu via ele sentado num canto. Ele ficava num quarto sozinho. Eu via ele defecando e comendo. Comendo-se como se estivesse comendo um arroz doce. Você não vê isso como nojo, né? Porque é um estudo. Agora, isso não é um obsidiado. Isso é um possesso. É um espírito que encontra-se ali nele, tão primitivo e tão impregnado nele, levando ele perispiritualmente e espiritualmente, mentalmente, agir daquela forma. Ele tomava sua urina, né? Tinha horas que ele era magnífico, só que ele não conversava com ninguém. Ele era calmo. Mas quando ele ficava atacado, aí é que eu não vou relatar procedimentos nenhum, tá certo? Então eu tive a oportunidade de ver isso. Então eu posso falar disso aqui. Então, ninguém perde o livre-arbítrio.
A pessoa entra naquele estado de zumbi, de paralisação, e ele perde o sentido momentâneos também, tá, gente? Não é eterno e nem perpétuo, tá? 2, 3 dias ali como zumbi. Medicamentos e medicamentos e medicamentos, porque os psiquiatras são muito especialistas. E ele ia se recuperando, se recuperando, se recuperando. Mas quando voltava a crise, defecava e comia. E quando ele, eu vou dizer, porque às vezes as pessoas estão acostumadas com tanta frescuragem e não sabem o que é essas situações. E quando eles levavam uma marmita de comida, para ele era uma marmita, não adiantava levar prato. Ele tinha uma marmita dele, que depois que ele comia, ele batia essa marmita em tudo quanto é lugar. Ele defecava dentro da marmita, misturava com a comida e comia. Ai, credo, Luiz, que nojeira! Nojeira é o teu orgulho. Nojeira é o teu orgulho. Porque em vez de você estar raciocinando, você está pensando em coisas insignificantes. Então, é o teu orgulho que é nojento. Você vai me desculpar dizer isso. Que isso que eu estudo. Nunca mais você vai ouvir falar disso aqui. A não ser que apareça mais alguns doidos por aí daqui uns 30, 40, 50 anos e te esclareça a respeito dessas questões. Então, nesse caso, o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Tá. Então, olha aqui. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o. Ele o arrebata. Só que esse o arrebata não significa que ele está tomando. Ele está agindo como um espírito, por mais que não se classifica como sendo mediunidade, mas é mediunidade sim. São usados fatores mediúnicos, sim. Fatores mediúnicos primitivos, rudimentares, sim. Kardec não errou, mas no nosso esmiuçamento nós temos que esclarecer isso. Fatores mediúnicos rudimentares, sim, ali são empregados. Caso contrário, aqueles espíritos não conseguiriam também se vincular àquele espírito, né? Então ele arrebata-o. Quer dizer, está tão imantado no perispírito do obsidiado que domina a mente, domina os desejos do espírito obsidiado e as vontades também que são levadas até o perispírito. E durante aquele período ali, ele passa a agir como se fosse ele. Só que por uma questão de vingança, neste período, esse possessor, ele pode pegar uma arma de fogo, matar pessoas, ele pode pegar o teu corpo, porque uma vez ele encontra-se influenciando o teu corpo, só que você não está ciente disso, porque você está como se fosse um zumbi e o teu livre-arbítrio parado. Ele pode levar você a se jogar em altas extensão, eletricidade, aquela alta tensão, aliás, né?
Ele pode jogar teu corpo numa alta tensão, ele pode jogar você num precipício, ele pode jogar o teu corpo embaixo de uma ferrovia, né, de um trem de ferro, de um ônibus, de um caminhão, de uma passarela. Aí você pode me dizer assim, olha, Luiz, mas que negócio é esse? Isso não é possível. Por que não? Eu sabia que você ia me perguntar isso, meu bem. Eu estou preparado para isso. Eu estou preparado para a pergunta, a réplica, a tréplica. É permitido sim. Porque semelhante atrai semelhante. E pode ter certeza que aquele paciente, ele não tem feito nada para se livrar daquele possessor, daquele obsessor terrível, que não deixa de ser um obsessor, mas a gente está usando o nome possessor. Sabe o que as pessoas têm feito? Os católicos, eles têm buscado os esotéricos. Esotéricos não. Esoterismo? Não é esoterismo, não. Ai, meu Deus, como que eu fui esquecer agora? Esqueci, olha pra você, meu Deus do céu. Porque esotérico não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Muitos que têm conhecimento busca ajuda. Quem não tem conhecimento vai à psiquiatria. E graças a Deus o psiquiatra, ele consegue ali colocar o paciente numa sonoterapia e às vezes até entuba o paciente numa clínica especializada, né? E trata do paciente. Leva-se meses e meses e meses, mas não é fácil. Então, olha só para você ver. Se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Veja bem, vamos explicar. Você pode me perguntar assim, mas cadê a providência divina que não ampara esse obsidiado? Semelhante atrai semelhante, meu bem. Se esse indivíduo está passando por esta situação, porque ele não tem feito por merecer, e não pense que pelo fato dele estar passando pelo que ele está passando, porque Deus está permitindo e batendo palma, que não. Deus, na condição de misericordioso, está lhe concedendo a redimissão. E enquanto não se redime, enquanto não se paga o último ceitil, você não se vê livre do teu algoz e por aí em diante. Então, o fato de viver nestas condições é uma bênção. Por quê? Redimissão, reencarnação, pré-existência da alma, misericórdia divina, oportunidade de redimissão. Isso significa que não existe o inferno, onde Deus pisa lá no teu pescoço e fala, vai pro fundo dos infernos, não fica aqui na porta atrapalhando os outros não, porque nunca mais você sairá daqui do inferno. Mas Senhor, eu quero me redimir. Não. Você não pagou o dízimo. Engraçado que Martim Lutero lutou contra... Por isso que eu sou apaixonado nesse Martim Lutero. Martim Lutero lutou contra
essa religião católica, porque Martinho Lutero foi católico, foi honesto, até não poder mais. Ele brigou com todo mundo dentro do clero, até que ele foi excomungado, expulso de dentro do catolicismo, porque não admitia as leis promulgadas pelo catolicismo. Certo ele. Só que por infelizmente o luteranismo, luteranismo, as leis de Lutero, luteranos, os luteranos, prevaleceu enquanto Lutero no corpo físico se encontrava. Depois que Lutero deixou o corpo físico, os seguidores dele deturparam as leis criadas por ele, que eram leis corretas das não cobranças, das não punições. Então os luteranos naquela época, porque hoje já se misturou ao catolicismo novamente, os luteranos hoje não tem nada de diferente dos catolicismos e nada de diferente dos evangélicos. São todos mercenários. Você entendeu? Mas na época de Martinho Lutero, não. Na época de Martinho Lutero, não. Eu defendo esse caboclo. De unhas e dentes. Porque eu não aceito também as leis que hoje dentro do clero existem. Então, o corpo do encarnado é arrebatado. Se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Explicando. Se o indivíduo, se eu não possuo leis bastante morais, caráter, se eu não possuo qualidade, ora, gente, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Você vê um alcoólatra deitado na sarjeta. Você pega aquele alcoólatra, coitadinho, leva ele para casa dele e dá um banho nele e tal. Mas 2 dias depois ele tá lá no bar bebendo de novo. Agora, se ele permanecesse em casa, obviamente, lutando contra aquele vício, e outros vícios também, né? Ele não ia sofrer tanto aqueles ataques. Então você pode dizer, mas Deus é mau, porque permite esses espíritos desse nível atacar esse ser, quase que sempre, às vezes até passando-se por ele. Passa-se por ele sim, porque a influência é tão grande que não o substitui, mas quem o vê, pensa. É o Luiz Antônio que está dizendo. É o Luiz Antônio quem está dirigindo, é o Luiz Antônio quem está falando. E vai ver, não é o Luiz Antônio nada. É aquele espírito possesso, obsessor, vingativo, que está lançando o Luiz Antônio ao fogo, que está desmoralizando o Luiz Antônio na sociedade, que está jogando o Luiz Antônio num precipício, num edifício de 10 andares. Gente, mas isso é possível? É possível sim, porque não depende de Deus. Não depende dos benfeitores espirituais. Eu bato nessa tecla até morrer. Depende do equilíbrio moral do paciente. Faça de tudo para não se atrelar a esses espíritos, porque se você se atrelar, você tem que fazer o possível, o mais rápido possível, para você se desatrelar.
porque senão ele te leva à fogueira, ele te leva ao suicídio, sim. Te leva. Você sabe por que que te leva? Porque tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Ó. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente tão raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Você conseguiu associar uma coisa com a outra? É nessa questão que nós estamos batendo, na questão 48. A questão 47 está nos auxiliando na questão 48. Só nos resta buscar no livro A Gênese que nós encontramos a resposta para tudo. Vamos para o próximo vídeo, que vai ser o vídeo último, mas nós temos que obedecer ordens.